o Kaique aproveitou a oportunidade. Personalidade, ganhou uma oportunidade que eu acho que ele não ganharia com o Dorival, teve personalidade, entrou e marcou um belo gol, e um gol que abre o placar, é o gol que muda tudo, que deixa todo mundo com mais confiança, com mais tranquilidade para jogar, enfim, irrita o adversário, cala o estádio, enfim, um gol fundamental e importante. Primeiro gol do Corinthians nessa Libertadores, de um filho do terrão, né? De um jogador do terrão, aliás, Kaique, Breno Bidon, André, tem o Matheus Pereira no banco, que eu acho que pode ser útil quando puder entrar no time. O terrão, como sempre, fortalecendo demais esse elenco do Corinthians. E é isso, senhores, eu acho que hoje não tem muito o que a gente falar, a gente vai ter que dar um tempo. O Fernando Diniz, nos números, né, da carreira dele, ele normalmente começa muito bem, ele sempre tem um aproveitamento, sempre não, mas quase sempre, assim, na maior parte das vezes, ele tem um aproveitamento superior a 60%, às vezes chega a 70% nos 10, 15 primeiros jogos. O problema é que os trabalhos dele normalmente não se sustentam, duram pouco tempo, acabam muito rápido. Esse é o grande problema que eu acho que ele vai ter que se desafiar no Corinthians. Mas os inícios costumam ser bons. Hoje começou pelo menos o primeiro jogo muito bem, com uma vitória muito importante. O time não tomou gol, o que também é fundamental, porque o time tem tomado muitos gols, além da dificuldade de fazer gols, a gente já falou sobre isso aqui. Hoje o time vence fora de casa, tudo bem, era um time extremamente limitado, que só tinha bola aérea, mas foi uma bola aérea que deu problema para o Corinthians pelo menos umas 3, 4 vezes no jogo, assustou essa bola aérea. Aliás, foi o meu principal incômodo no time hoje, foi na bola aérea. Eu acho que o Corinthians estava vacilando nisso. Você percebeu num determinado momento ali, numa parada para reidratação, como o Fernando Diniz, vou me acostumar, como o Fernando Diniz estava preocupado com o Gabriel Paulista. Repara como ele vem, chama e fala que o Gabriel estava demorando muito para tomar a decisão na hora de tocar a bola, fala para ele se ele precisar recuar pro Hugo, para ele tomar a decisão mais rápida. Você percebe que chama o Mateuzinho, fala pro Mateuzinho fazer, ele ainda fala assim, lembra que a gente treinou, se errar, dane-se, não tenha medo. Então esse é o Fernando Diniz, que tem que tomar cuidado justamente com esse microfone, essa câmera que vem na parada da reidratação, que ele mesmo disse que precisa melhorar isso. No Corinthians eu tenho certeza que ele vai estar muito atento, ainda é um Fernando Diniz muito calmo, está tudo só começando, ainda mais começando com uma vitória. Vamos ver se ele se acalma, mas se acalma sem deixar esse elenco se acomodar, porque a gente sabe como é que é esse elenco. Se deixar o elenco, senta e relaxa e começa a escolher jogo de novo. Acho que a água bateu na bunda, né, como a gente costuma falar, a torcida pressionou e a demissão do Dorival só trouxe ainda mais pressão para cima desse elenco, que na primeira resposta respondeu bem de maneira positiva. Uma vitória fundamental. E tem um outro ponto, né? No grupo do Corinthians, o Platense em tese é o mais fraco, é o time mais fraco. E qual que é a importância de vencer? Porque é sempre assim, o time mais fraco normalmente é o que tira menos pontos dos adversários. Portanto, do Corinthians, o Platense por enquanto não tirou ponto, né? E isso é fundamental, porque se eles beliscarem um pontinho, um empatezinho com alguém, vai acabar ajudando o Corinthians na fase de classificação, na hora ali de saber onde que o Corinthians vai se classificar, se é que vai se classificar, mas são perdas de pontos contra os piores times que muitas vezes minam as possibilidades das equipes se classificarem numa fase de grupos, e o Corinthians não deu boi para o Platense, que é o pior time do grupo. É isso. Dessa maneira eu enxerguei esse Platense 0, Corinthians 2 na estreia de Diniz e na estreia do Timão nessa Copa Libertadores da América, que eu já gravei vídeo aqui falando que não duvido desse time vencer a Libertadores, que o Corinthians entra para ser campeão se ele conseguir se classificar por causa do mata-mata, da relação do Corinthians, desse elenco com as partidas de mata-mata, da força de Itaquera e de tudo mais, o elenco mais experiente, da manutenção do elenco. Já falei tudo isso aqui. O desafio do Corinthians na fase de grupos, porque depois acho que a possibilidade do Corinthians cresce. O Corinthians já mostrou que com este elenco consegue jogar de igual para igual contra qualquer equipe. Contra Flamengo, contra Palmeiras, contra qualquer um. Num mata-mata, esse Corinthians tem condição de encarar. Então o desafio é justamente nesses joguinhos de primeira fase que o Corinthians costuma dar umas rateadas, e se passar por essa fase, o Corinthians, repito o que eu falei antes da Libertadores começar, se passar dessa fase, o Corinthians entra no mata-mata sendo um dos favoritos, sim, ao título. A brigar de fato
de maneira real, não só de maneira condicional ao título da Libertadores da América. É possível, sim. Tá certo? Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo. A coxa dele, do Caio César, meu irmão, sabe, a coxa do Caio César tem tudo, velho. Então, Caio César continua, né, aí deve continuar de fora também. Então, esses são os desfalques, né, do Corinthians. Os caras que onda, meu irmão. Esses são os desfalques tá? Sabe, na moral, o Timão, seu Memphis sofre muito, essa é a verdade. O André, calma, tô brincando, tô brincando. O coxa de 57 músculos, o Nelson Mota. A coxa dele só aguenta 35 minutos. Ai, meu Deus. Então, gente, vamos lá para um Corinthians, né? Campinho na tela? Vocês querem um campinho ou não? Banda de canalhas. Vocês querem o campinho ou não querem? Vocês que mandam, tá? Vocês que mandam aí, pra gente colocar o campinho, né? Na tela do time do Corinthians que vai enfrentar o Palmeiras. E tem uma coisa que me agrada muito nesse time aqui, eu vou falar agora pra vocês. No time do Corinthians que vai enfrentar o Palmeiras. Mas tem uma coisa que me agrada demais aqui, tá? Tudo bem que pode ser o nosso fim, mas me agrada. Pode ser o nosso fim, mas me agrada, é ótimo, né, velho? Porque eu tô sendo... É a famosa dicotomia. A famosa dicotomia. Por quê? Porque eu vou explicar, vocês vão entender. Porque pode ser o nosso fim, mas eu não vou criticar o Diniz se for o nosso fim domingo com isso. O mesmo time que venceu o Platense. Cara, eu acho que havia uma demasia do Dorival Júnior em poupar. Agora, eu falei que pode ser o nosso fim, que eu posso estar errado. O Dorival conhece mais os caras do que a gente. Tá? Peraí que tem um erro aqui, né? Aqui assim. Tudo bem que eles inverteram, mas... Assim, aqui a gente tem o Corinthians repetindo o time, tá certo? Repetindo o time, coisa que a gente não vê há muito tempo, entendeu? Coisa que a gente não vê há muito tempo. Isso me agrada. Traz entrosamento, mas os jogadores cansados dizem que não conseguem, então não sei. Porque aí não tem velhote aí. Será que esses caras não conseguem fazer 2 jogos seguidos? Ou 3? Pelo amor de Deus, né, velho? Entendeu? Eu prefiro que fique repetindo o time, lesionou, tchau, sai, entra o outro. Fica poupando e toda hora tem machucado? O que adianta? Então põe pra jogar. Se machucar, põe um outro. Agora é sua vez no DM, sai, entra você. Então esse é o time do Corinthians, né? Pra quem viu jogar ontem, o Corinthians jogou dessa forma, marcou assim, o Garro encostando aqui, o Ranieri fechava aqui, 4-4-2, tá? Esse foi o Corinthians que jogou dessa forma. O Corinthians jogou também assim, ó, com o Garro aqui e o Yuri Alberto livre, tá? E aí o Yuri Alberto caía para a esquerda, o Garro vinha aqui para fazer o triângulo que eu falo que é o jogo associativo do Diniz, é isso aqui, ó. Agora no campinho. Por que eu não expliquei no campinho, né? Ó, o Yuri Alberto vem pra cá, o Garro vem e faz o jogo associativo aqui, ó, entre os três, tá vendo? Kaique, Garro e Yuri Alberto. Por que o Garro vai ser muito importante no esquema do Diniz e pode ressuscitar? O Yuri Alberto cai pra direita, o Bidon vem. Quem vem aqui fazer o jogo associativo? Garro. Entendeu? Jogo associativo aqui no meio. Garro, Ranieri e André. Garro. Então o Garro ele vai participar aqui do jogo associativo, que é o jogo de aproximação.
vai participar aqui quando o Yuri for para lá, tá? E vai participar aqui, entendeu? Então o Garro vai ser importante nesse esquema do técnico Fernando Diniz. Isso é futebol que a gente entende um pouquinho, né, velho? Tá? Então esse é o time do Corinthians. Como é que o time do Corinthians atacou ontem? Vamos lá. Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, né? Kaique, aqui, Ranielli, né? André, o Bidon, né? O Bidon, o Garro e o Mateuzinho, tá? Na ponta. Aí o Corinthians, né? Chegou a atacar dessa forma aqui, ó. O Mateuzinho foi que atacou a profundidade, a última linha, e o Bidu ficou, muitas vezes, tá? Tudo bem que teve momentos que o Bidu subiu também. Então a gente teve um Corinthians num 3, 2, 5. Não muda muito, assim. Os técnicos hoje, o Dorival também fez isso já, entendeu? Só muda as peças, né? Então, assim, é uma maneira essa foi uma maneira que o Corinthians atacou, tá bom? Essa escalação aí do Corinthians que inclusive a gente pode ver muito o Corinthians assim contra o Palmeiras, né? Até porque o Palmeiras está com uma deficiência na lateral esquerda e o Mateuzinho pode subir mais. Então vai ser interessante, porque quando o Piquerez joga, aí o Mateuzinho tem que ficar mais e liberar mais o Bidu, entendeu? Aí faz a linha de 3 com o Mateuzinho aqui em vez do Bidu, tá? Então tá aí, ó, aquela aula tática que vocês gostam. Eu tô humilde hoje, eu entendo muito de futebol e de tática, entendeu? Então eu tenho que passar isso pra vocês porque eu tenho que manter minha humildade, entendeu? Eu tenho que manter minha humildade pra vocês, tá? Doglão, mostra aí o vídeo aí que eu arrumei meu boné aqui, ó, dá uma moral aqui lá pro nosso amigo lá da Conde de Sarzedas, lá no centro de São Paulo, entendeu? A rua lá é a Rua dos Crentes, né? Rua dos Crentes, tem que falar assim, errado. A Rua dos Crentes. Deixa eu ver se tem superchat aqui. Gente, ó, tô aqui no centro de São Paulo, Conde de Sarzedas, tô com meu amigo Marinho aqui, ó. Cadê, Dogão? Cadê? Volta. Pera aí, deixa eu colocar aqui, Dogão, vai. Vamos lá. Ó, tô aqui no centro de São Paulo, Conde de Sarzedas, tô com meu amigo Marinho aqui, ó. Vim comprar uns bonés, porque eu preciso renovar o meu boné. Os haters estão me perseguindo muito e vocês criaram aquela brincadeira que eu coloco o boné, eu fico calminho. Mas eu tô precisando de um boné, não tá dando certo. Qual que é pra perdoar os haters, Marinho? Qual que você tem aí pra mim? O pastor veio no lugar certo. Olha aqui que eu separei pra ele. Bonezinho, 6 gomos, 70 × 7. 70 × 7 pra perdoar? Pra perdoar. E você vai ajudar o pessoal a te perdoar também. Boa. Então esse aqui... Jesus está patrocinando o pastor aí. Esse aqui é meu. Esse é de presente, pastor. Aqui é esse aí. Olá, pastor. Convida o pessoal aqui, o nome, fala. Então, a gente está aqui na Conde de Sarzedas, 149, loja 43. A gente está há 20 anos aqui. Fabricação própria, bonés, camisetas, acessórios, fazemos personalizados também. Vem pra cá, vem conferir que vocês vão gostar. Aí, ó, vem aqui, ó, comprar um boné comigo. Aí, pastor patrocinado, aí lascou tudo, hein, velho? Aí lascou tudo, hein? O jornalista ainda eu aprovo ser patrocinado, o pastor não, hein? O que é preciso perdoar muitas vezes, hein? Mas gente, hein? Preciso comprar um boné pra Sandra, o Siqueirão. Vai lá nas Sarzedas, ô Siqueirão, vai lá, meu irmão. Sarzedas é uma rua legal pra tu passear com a Sandra, velho. Um lugar legal de ir. Doglão, faltou alguma coisa, Doglão? Doglão que tá comandando aí geral, né? Salve, nação corintiana, hoje tem derby, Timão encara o Palmeiras aí pelo Brasileirão, mas bora falar aqui sobre o Memphis Depay, né? O Memphis ele fez uma postagem enigmática aí na sua rede social, né? Dando a entender que está insatisfeito em ficar no Corinthians. Só que ele também está insatisfeito em ter que sair sem plano B ou ter que trocar de trabalho, né? Focar em outras coisas, né? Enfim, o que importa aqui é que o Depay deu a entender que ficar no Timão envolve encarar a serpente, né? Porque na postagem que ele fez, tá tipo um personagem no galho, né? E aí no galho tem uma serpente que está se aproximando,
no chão tem um leão e no penhasco tem ali um rio com jacarés. Então, isso meio que mostra aí que ele está indeciso sobre ficar no Corinthians, trocar de time ou trocar de trabalho, né? Se vai dar em algo isso aí, se for só desabafo, ninguém sabe.